Série nova, melhor lugar. Você está no melhor lugar? Amém? Você está no melhor lugar? Você vive o melhor lugar na sua vida? Você vive o melhor lugar da sua vida? Está no melhor lugar da sua vida? E a gente vai fazer durante todo esse mês essa ideia dessa série, melhor lugar. E na nossa primeira rodada, hoje é o melhor lugar para ser feliz. Qual é o melhor lugar para ser feliz? Queria que você abrisse sua Bíblia, Mateus capítulo 5, a gente vai ler os versos de 1 até 12. Abre aí, a gente vai ler na Nova Versão Internacional, Mateus capítulo 5, versos de 1 até 12. Abre sua Bíblia, abre seu celular, move o seu tablet para Mateus capítulo 5, versos de 1 a 12. A gente vai orar e a gente continua trabalhando no texto. Pai de amor, adorado, engrandecido, bendito seja, Senhor, o teu santo nome. Teu poderoso nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus acima de todas as coisas, acima das nossas vidas, acima das nossas vontades, Senhor, acima do que nós, em muitas vezes, valorizamos mais do que o Senhor. Pai, perdemos a essência da felicidade em nós, da alegria em nós, do regozijo em nós, porque nos esquecemos de Ti. Pai, o nosso pedido ao Senhor que nesta manhã o Senhor de fato nos permita saber que nós estamos no lugar certo, no melhor lugar para ser feliz. Senhor, que eu seja aqui tão somente um vaso de bênçãos nas Tuas mãos, que derrama das Tuas bênçãos sobre o Teu povo, que da minha boca, Pai, saiam somente as Tuas palavras, nada mais do que as Tuas palavras, Senhor, para que o Teu povo seja edificado, para que a Tua igreja seja edificada, para que todos sejamos transformados, Senhor, para que todos, ó Pai, possamos sair daqui melhores e certos de que estamos no melhor lugar para ser feliz. Pai, em nome de Jesus nós oramos assim, agradecidos não só porque o Senhor está nos ouvindo, mas o Senhor está se movimentando em nosso favor, não porque nós tenhamos algum mérito, mas porque nós selamos a nossa prece no nome daquele que tem todos os méritos na Tua presença. E este é o Teu Filho amado e bendito, nosso Senhor e eterno Salvador, o Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Entra ano, sai ano, e a maior busca do ser humano continua sendo pela felicidade. Normalmente quando a gente faz aquelas decisões de final de ano e novas ideias, novos pensamentos, novos planejamentos, uma das coisas que as pessoas mais se propõem a fazer: eu vou trabalhar um pouco mais na minha saúde, eu vou trabalhar um pouco mais na minha família, e eu quero ser um pouco mais feliz. Eu quero ser um pouco mais feliz. Uma das palavras talvez mais famosas de todos os tempos foi escrita por Thomas Jefferson, está na Declaração de Independência dos Estados Unidos, e ele diz o seguinte: nós consideramos essas verdades como autossuficientes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes são vida, liberdade e a busca pela felicidade. Direitos, vida, liberdade e a busca pela felicidade. Nós aguardamos um futuro melhor, com menos guerra, um futuro com menos poluição. Nós aguardamos um futuro com melhor distribuição de renda, com menos pobreza, com maior felicidade. Mas a realidade é que a sensação que nós todos temos é que o futuro, na realidade, parece que nunca chega, é que o passado ruim se torna presente e que todos os problemas que enfrentamos eles só se tornam cada dia mais piores. Essa semana eu li uma informação e achei tão curiosa e tão interessante. A informação dizia o seguinte: nós vivemos no momento da história humana em que existe o menor índice de assaltos,
de guerra, de morte, de homicídios, né? Menor índice de criminalidade contra as famílias, de menor índice de estupro, né? O menor índice de todas as coisas, mas a sensação que a gente tem é que isso só está aumentando, porque nós vivemos na época da humanidade que nós temos o maior índice de informações que o ser humano já teve. Quase que antes das coisas acontecerem, a gente já está sabendo. Já está divulgado em algum lugar. Já está divulgado em algum lugar. A ideia dessa série é mostrar que você tem tudo para poder estar no lugar certo, para realizar algo que seja duradouro, algo que vale a pena, tanto para esta vida, quanto para a vida eterna. Esse sermão que Jesus inicia aqui, que está em Mateus capítulo 5, logo no início do ministério de Jesus, ministério público de Jesus, ele fala para os seus discípulos, ele entrega para eles o segredo da felicidade. Mateus capítulo 5. Começa assim, o verso número 1. Se você tem uma Bíblia de papel, provavelmente você tem um subtítulo aí que diz que é o Sermão da Montanha. Verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, em outras palavras, felizes, ou mais do que felizes, dependendo da versão que você tem, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O melhor lugar para ser feliz. Você está neste lugar? Amém? Amém? Você está neste lugar? Beatitudes é o título o subtítulo que muitas vezes a gente tem para essas 8 coisas, 9 coisas a gente pode concatenar e juntar como 8, sendo que as 2 últimas falam dos bem-aventurados, que são os perseguidos por causa da justiça, e o verso 11, Jesus fala, Mateus narra, bem-aventurados vocês são quando sofrem, quando alguém te persegue. Aliás, esse é um dos versos que eu mais amo nesse Sermão da Montanha. Bem-aventurados, as versões mais tradicionais, que eu decorei esse texto, ela diz o seguinte: bem-aventurado, ou mais do que feliz, você é quando mentindo falarem mal de você. Quando mentindo, calúnia. Calúnia é exatamente isso, é quando alguém fala mal de você, mentira. Eu gosto desse texto, sabe por causa de quê? Porque eu tento viver a minha vida baseada nele. Porque se alguém vai falar mal de mim, vai ter que falar mal mentindo. Porque se for verdade, aí eu tenho falado. Eu vou ter que começar a melhorar. Se estiver falando mal de você e é verdade, você precisa se ajustar. Agora, se estiver falando mal de você e é mentira, joga a mão para cima, bate o palmo e começa a ficar alegre, porque a coisa está boa, porque Deus é quem te promete que você não é só feliz, você é mais do que feliz. Mais do que feliz. Quando alguém mentir ou quando alguém te calunia, fala mal de você com mentira. Então você não tem que se preocupar. Se alguém começa a falar mal de você, às vezes a gente quer correr. Não, preciso correr e resolver esse negócio, porque senão, o que as pessoas vão pensar de mim? A preocupação que a gente tem com o que as pessoas vão pensar de nós é uma preocupação com a reputação, não é isso? Reputação. Se você se preocupar com o seu caráter, você nunca vai precisar preocupar com a sua reputação. Se o seu caráter for bom, a sua reputação vai ser sempre boa. Se o seu caráter for bom, você não precisa ter preocupação com a reputação. Quando começa a falar alguma coisa, a primeira coisa que eu tento checar no meu coração é o seguinte: Senhor, isso é verdade? Se for, eu preciso correr lá, eu preciso resolver. Se não é, eu faço aqui: alegre, regozije, porque grande é a recompensa que está reservada para você. Você não tem que se preocupar. Você não tem que se preocupar. As beatitudes ou bem-aventuranças que Jesus ressalta aí são que felizes são os pobres de espírito, felizes são os que choram, felizes os humildes,
Felizes os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os de coração puro, os que promovem a paz e os que são perseguidos. 8 coisas. 8 coisas. Que não necessariamente a gente gosta que acontece nas nossas vidas. Honestamente, quando alguém te fala que você é pobre de espírito, isso é uma ofensa. Me chamou de pobre de espírito. Isso é uma ofensa. Eu não quero ser reconhecido como alguém que vive lamentando, uma pessoa que chora. As pessoas se sentem ofendidas quando falam, uma pessoa tão humilde. Tão humilde. Como você acha que me achando um cara de bobo? Me achando que o cara pode me passar para trás? Ninguém quer experimentar no modo natural essas coisas que Jesus diz. Mas Jesus fala, vocês são felizes. Isso aqui não, ele não está dizendo que esse é o modelo de vida que vocês têm que querer viver para que vocês sejam felizes. Ele está dizendo o seguinte, quando vocês enfrentarem essas coisas, saibam que você é feliz. Primeiro pensamento para a gente. O lugar, ou o melhor lugar para ser feliz, é um lugar que está oposto à sabedoria popular. A sabedoria popular diz que o lugar para ser feliz, o modo de ser feliz é um, mas Jesus vem e diz que é outro. Não é difícil olhar para essas 8 bem-aventuranças e dizer, eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como fazer isso. Não é difícil você olhar para essas 8 bem-aventuranças e dizer, o mundo não tem como fazer isso. Não é difícil você olhar para essas 8 bem-aventuranças e dizer, para desculpar, mas a igreja não faz isso. Não é difícil. Não é difícil. Porque essa é a realidade da vida humana. O ser humano, na nossa visão comum humana, nas lentes humanas, a gente olha e diz, é difícil, porque a nossa tendência é olhar para aquilo que nós não somos. Mas a tendência de Deus é olhar para aquilo que você pode se tornar. A tendência de Deus é olhar para quem você pode se tornar. Às vezes a gente olha para nós mesmos, eu olho para mim mesmo, você olha para você mesmo, a gente se olha no espelho e diz, eu sou tão fraco, tão pequeno, tão mesquinho, e Deus olha e diz o seguinte, mas você pode ser uma bênção. Você pode ser uma bênção. Não sei se vocês já fizeram, e eu tenho a impressão de que agora mais recentemente, quando você faz aqui, você está fazendo os exames para licença de motorista aqui nos Estados Unidos, aqui em Canadá, que na verdade é comum eles participar de uma aulinha lá de 8 horas de aula. E naquela você faz um monte de coisa. Eles te mostram os benefícios de você usar o cinto de segurança. Eles te mostram o benefício de você ter certeza que você não está dirigindo sob influência de nenhum tipo de medicamento ou droga, de qualquer coisa. Mas uma das coisas que eles fazem é assim, eles te dão um óculosinho para você poder colocar lá e ter noção de como é que é a visão de alguém que está embriagado. E você coloca aqueles óculos, é mais ou menos igual se você usa óculos, pegar os óculos dos outros, experimentar os óculos. É meio estranho o negócio. Quando você coloca, tenta andar nessa linha. Você não consegue andar na linha. Você passa um aperto e não consegue andar na linha. Tem alguns aí que estão tirando licença de motorista aqui em Canela que não estão fazendo a aulinha de 8 horas, né? Estão pagando, estão querendo fazer a aulinha de 8 horas, né? Perigoso isso. Perigoso isso. Quando a gente olha com a lente da sabedoria humana, é como se a gente estivesse colocando aquele óculos de simulação de embriaguez. Você olha com uma lente que não é a lente que você deveria de fato estar olhando, porque as coisas estão totalmente distorcidas. Você olha com as lentes da sabedoria humana, nas lentes da sabedoria humana, o modelo de encontrar felicidade é um modelo totalmente diferente desse modelo que Jesus apresenta aqui. Obviamente, você olha também para o mundo. O mundo está frustrado, o mundo está infeliz e, consequentemente, o mundo está totalmente distante de Deus. O melhor lugar para ser feliz está oposto à sabedoria popular. Se você buscar no ensinamento secular, se você buscar no pensamento mundano, você não vai encontrar felicidade. O detalhe em relação ao melhor lugar para ser feliz é que você não precisa procurar um lugar para exercitar essas beatitudes. Você já está nele. Você já está nesse lugar. O lance não é quando você enfrentar tal situação, haja assim. O lance é quando você enfrentar tal situação, saiba que você é abençoado, que você é feliz, que você é mais do que feliz, que você é bem-aventurado. Salmo número 1, o livro dos Salmos é aberto assim no Salmo de Davi, que ele diz o seguinte: é bem-aventurado, a mesma expressão é feliz, é mais do que feliz.
O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas, pelo contrário, ou antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas, na qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto faz, prosperará. Não são assim os ímpios, aqueles que andam distantes de Deus. Esses dias eu falei uma mensagem inteira aqui de ímpios, e alguém depois falou assim, não sei o que é ímpio, né? Não são assim aqueles que andam distante de Deus, os ímpios, mas eles são como a moinha, a palha, que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se você tem Jesus na sua vida, você pode ser feliz exatamente onde você está. Porque é onde a gente está que a gente enfrenta todas essas coisas que vão fazer com que nós exercitemos essas bem-aventuranças na nossa vida. Você vai descobrir que você é espiritualmente pobre. Eu não tenho riqueza nenhuma em mim mesmo, no meu próprio espírito. O que me enriquece é a graça de Deus. O que me enriquece são as bênçãos de Deus. Você vai descobrir que você está num lugar em que, com grande frequência, você chora. E a palavra de Deus diz, bem-aventurados, felizes, mais do que felizes, são aqueles que choram. Você já está no lugar certo. Você já está no lugar certo. Se você tem fome e sede de justiça. Talvez a gente olhe para esse texto aqui e a gente fica assim, fome e sede de justiça, a gente vive num lugar que justiça funciona. Que tem leis, as coisas funcionam. Quando Jesus escreve, ou quando Jesus fala essas coisas, Mateus escreve esse pensamento aqui, está vivendo numa época da humanidade que talvez o ser humano mais sofreu, né? A famosa Pax Romana, né? A paz romana, era a base de vou te silenciar para você poder ter paz, vou silenciar todos aqueles que se levantam contra o governo para ter paz, a base de espada. Ninguém fala mal do governo, para quê? A cabeça rola. Ninguém fala mal, ninguém tem problema com os outros, por quê? A cabeça rola, a espada corta. E de repente você quer justiça. Você quer justiça. Os outros não estão dando, eles estão dando vingança, né? Você quer justiça. Você quer justiça. Quem tem fome de justiça, alguém que está sofrendo injustamente. Aí de repente você olha e se acha em algum momento na sua vida, algum espaço na sua vida, mas eu estou aqui sofrendo injustamente. Compara com aqueles modelos que estavam acontecendo lá, você vai descobrir que você vive num momento muito interessante. Compara com aqueles momentos, mas independente de você comparando com aqueles momentos ou não, os momentos difíceis que você enfrenta são momentos difíceis para você mesmo. Mas quando você enfrentarmos, saiba que este é um ambiente em que você pode ser feliz. Se você tem Jesus, você pode ser feliz onde você está. Esqueça o padrão mundano, siga o modelo do mestre dos mestres. E saiba que o modelo de Jesus, para ser feliz, ele é o oposto à sabedoria popular. Outra coisa, o melhor lugar para ser feliz é um lugar que exige um padrão mais alto. Não um padrão comum. A ideia talvez mais comum é que para ser feliz eu preciso ser rico para poder ter o que eu quiser. É só assim que alguém consegue ser feliz, na ideia humana. Eu preciso ser rico para ter o que eu quiser. Que se eu tiver o que eu quiser, eu vou ser feliz. Eu preciso ser forte para conquistar o que eu desejar. Talvez eu não seja rico, mas se eu for forte, eu vou lá e tomo do que é mais fraco. Se eu for forte, eu consigo conquistar. Eu brigo para estar certo. Pois se eu estiver certo, eu posso fazer todas as coisas do meu próprio modo. Eu brigo para estar certo. Esse é o modelo padrão comum. Eu compito para ganhar. Pois quando eu ganho, eu conquisto respeito e admiração das pessoas. Não é esse o modelo humano? O modelo humano é desse jeito. Você é rico, você é forte, você precisa estar certo, sempre certo, e você precisa sempre ganhar. Porque quando você ganha com as suas vitórias, você conquista respeito e você conquista admiração. Esse é o modelo que, de uma forma ou de outra, nós todos fomos educados. Ninguém foi educado para perder.
E há um ditado que diz o seguinte, né? Não importa se você ganhou ou perdeu, o importante é competir. É isso que a gente fala com as crianças quando eles estão lá, né, tentando fazer algum brinquedo na escola. Mas o segundo lugar no pódio é o primeiro perdedor. A gente sabe isso. Não tem que ganhar em mais do que o primeiro lugar. A gente vive a nossa... Você pode até dar o prêmio de consolação para alguém. Não se preocupa não. O importante é competir. Você é prêmio de consolação, porque ninguém quer competir para perder. Se eu vou entrar na competição, eu vou entrar para ganhar. Não só para competir. O importante não é se divertir. O importante é ganhar. O ser humano fala, o importante é só competir para dar o prêmio de consolação. Mas você não fica feliz. Você não se sente bem se você não ganhar. E agora Jesus desmonta toda essa ideia, virando toda a ideia humana de cabeça para baixo, apresenta um padrão mais alto, que talvez alguns olhem e falem, isso beira loucura. Isso é loucura, como assim? Bem-aventurado ou feliz, pobre de espírito, gente que chora, humilde, gente que tem fome, quem tem misericordioso, quem tem coração puro, quem promove paz e quem é perseguido. Isso é a pessoa mais infeliz do mundo. O mundo diz. E Jesus diz, não, sabe quando você está nessa situação, você é feliz. Você pode ser feliz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, ele diz assim, primeira carta, capítulo 1, verso 18, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Sabe uma coisa interessante, sabe por causa de quê? Porque quando a gente olha para essas bem-aventuranças, e se você olha e você pensa, isso é loucura, você corre um sério risco de estar perecendo. Porque a palavra da cruz, a mensagem da cruz, é loucura para aqueles que estão perecendo. Para nós, para mim, para você, é o poder de Deus. Amém? Amém? A palavra de Deus é o poder. Então saiba, se você enfrenta todas essas situações, você tem a oportunidade de estar neste lugar e você pode ser feliz. O padrão ou o modelo humano é o padrão de ajuntar. O modelo de Jesus é o modelo de abrir mão. Você abre mão. Abre mão. O padrão humano de felicidade e bênção não dá para poder comparar com o padrão divino. Imagina você o seguinte, você tem lá seu padrão de higiene bucal. Você escova seus dentes, depois das suas refeições, você usa o fio dental, você faz todas aquelas coisas direitinho. E a maioria dos adultos enfrenta dificuldade com dentição. A maioria, esmagadora dos adultos enfrenta dificuldade com dentição. As crianças também enfrentam. Aqui nos Estados Unidos, ir no dentista é quase uma festa. As minhas crianças vão no dentista, é uma festa. Eu vou com eles e fico assim, tomara que eles não comecem a entrar naquela hora e naquela onda que criança que foi criança no lugar onde eu fui criança, dentista e o bicho-papão são quase a mesma pessoa. E quando você escuta aquele... Eu não quero... E eu fico olhando assim, tomara que não comece a amedrontar os moleques. Porque eles chegam lá e estão felizes. E ganham adesivos, e colocam coisas, e tem até televisão para poder assistir. Estão todos felizes porque estão no dentista. Mas eu era um menino que ia no dentista daquele tipo seguinte. Hoje eu vou lá e eu tenho que conseguir enrolar aquele sujeito, imaginar que eu estou bem. Passar fio dental 2 vezes por dia, troço enjoado. Coisa mais chata. Aí você vai no dentista e fala, ó, tá muito bem, tá direitinho, continua usando desse mesmo jeito. E eu voltava para casa, até eu começar a ganhar uma certa idade, descobri que tolo sou eu. E o dentista falava, usa desse mesmo jeito que você está bem. Eu não usei nada, passei lá na hora de ir pro dentista e o cara falou comigo que estava bom. Eu, tolinho, continua fazendo desse mesmo jeito que você vai voltar lá todo mês para dar dinheiro para ele. Ele estava falando, vem, você continua assim. E eu pensando, enganei o sujeito. Enganei ele mesmo. Você vai voltar lá no mês seguinte, porque você vai ter que fazer reparo. Daí a pouco você vai ter que reconstruir toda a sua dentição, porque você pensou que estava enganando. Isso aqui, exatamente o que o mundo trata como felicidade. A gente olha e você pensa, viver no padrão de Deus dá trabalho demais. É higiene bucal, dá trabalho demais. Mas você vai descobrir no futuro que te valeu a pena. Você vai descobrir no seu futuro que te valeu a pena. E Satanás vai estar dizendo, não, pô, continua desse mesmo jeito. Esse não bobo é bem mineirês, né? Bem mineirês. Continua desse jeito que você está bem. É assim que você vai conquistar a felicidade. Você vai até descobrir que você está totalmente podre para morrer. E ele está dizendo, insiste aí, vai desse mesmo jeito. Assim que é bom o negócio. Assim que é bom. O negócio de escovar dente de noite, nada. Chupa bala e vai dormir. Qualquer coisa, coloca a bala no canto da cama e pega ela de manhã quando você levantar. É uma analogia, mas é isso que Satanás faz conosco. E nós acreditamos. O padrão divino sai
da visão comum, das lentes dos olhos humanos. Jesus tem um padrão mais alto, mais longo, com duração eterna para a sua felicidade. Você está no lugar certo se você tem Jesus na sua vida. Não necessariamente a sua alegria, a sua bênção, a sua felicidade serão representados por um sorriso no rosto. Mas melhor do que um sorriso no rosto, vai ser ter um sorriso na alma. Amém? Amém. Melhor do que um sorriso no rosto é um sorriso na alma. Porque você está no lugar certo, você pode experimentar da felicidade que é só Jesus que pode trazer para você. Melhor lugar para ser feliz, terceira e última coisa. Esse melhor lugar para ser feliz só existe para quem tem o Espírito Santo. Só existe para quem tem o Espírito Santo de Deus. A tentação é imaginar que essas beatitudes, elas são regras para conquistar a vida eterna. Né? Não, se eu não viver dessa forma, eu não vou conquistar a vida eterna. Ou que ela vai trazer os prêmios que vêm com a vida eterna. Não são. Não são. Essas beatitudes são parte da vida daqueles que já conquistaram a vida eterna. Já conquistaram a vida eterna. Honestamente, a maior parte das circunstâncias que Jesus descreve aqui, talvez a gente nunca vai enfrentar. A maior parte dessas dificuldades. A gente olha e talvez quando a gente olha assim, a grosso modo, você imagina, eu enfrento todos esses negócios aqui, todas essas coisas aqui. Às vezes a gente se acha pobre. E a gente se acha pobre, a maior parte das vezes. Mas se você pôde escolher a roupa que você ia usar hoje, você é mais rico do que quase 90% do resto do mundo. Do que essas pessoas aqui do tempo de Jesus, você é mais rico do que todas elas. Que eles não escolheriam a roupa que eles iriam usar. Aquela é a roupa dele. E pronto. Mas se hoje de manhã você estava com dificuldade para pegar a roupa que você ia vir para cá, você é mais rico do que um monte de gente. Porque um monte de gente que não tinha essa escolha. É só pegar essa aí, porque essa é a única que eu tenho. Talvez você se ache injustiçado. E às vezes a gente se acha injustiçado. Compara a sua vida com aqueles que viviam debaixo dos direitos de escravo dentro do Império Romano. As pessoas para as quais Jesus estava ministrando. Você vai descobrir que você vive num lugar extremamente eficaz na execução das leis. Independente da época, e só há como alguém experimentar essa vida e, consequentemente, as bênçãos e a felicidade que Jesus fala, se tiver o Espírito Santo de Deus. Porque naquela época eles viviam aquelas dificuldades. Aquela época passou. Você está aqui hoje. Talvez as suas dificuldades sejam muito menores do que as dificuldades daquela época, mas você tem as suas dificuldades. Você tem os seus problemas. E naquela época, e na época que nós estamos vivendo, a única forma de conseguir ser feliz, independente das circunstâncias, é com Jesus do seu lado. É com o Espírito Santo de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, os versos 22 e 23, ele fala algo que a gente tem com muito carinho na vida de todo cristão. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele termina dizendo, contra essas coisas, não há lei. Não há lei. Ninguém vai te condenar por causa dessas coisas. Ninguém vai te condenar por causa dessas coisas. E se você reparar, não há como experimentar aquelas 8 beatitudes, 8 bem-aventuranças, 8 razões para ser feliz, se não tiver o fruto do Espírito sendo manifestado nas nossas vidas. Só tem como você fazer aquelas coisas se você é alguém que vive uma vida que experimenta amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Dessas aqui, se você olhar para a sua vida e seus detalhes, você vai descobrir quais são as que você tem maior dificuldade em experimentar. Mas todas elas são presentes de Deus para você. É o fruto do Espírito de Deus que está em você. Quem plantou o Espírito de Deus em você não foi você mesmo. Quem plantou o Espírito de Deus em você foi Ele próprio. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele fala nesse capítulo 1, o verso 13, ele diz, falando a respeito de Jesus, ele diz o seguinte, em quem vós estáis,
Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e foste selados com o Espírito Santo da promessa, que é a nossa garantia, o nosso penhor. As versões mais tradicionais falam. É o nosso penhor da herança que nós temos para receber de Jesus. O Espírito Santo é o penhor. Foi Jesus que plantou em nós, foi Deus que plantou em nós esse Espírito no dia em que nós recebemos a palavra da salvação. A manifestação do Espírito vai acontecer em nós se nós quisermos que Ele se manifeste em nós. Se nós deixarmos que Ele se manifeste em nós. E aí nós vamos conseguir experimentar todas aquelas 8 razões, 8 motivos, 8 circunstâncias em que nós conseguimos ser felizes, mesmo nas circunstâncias adversas. Se nós formos alguém que experimenta amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fracasso de um monte dessa vida. E eu falo, Senhor, não é sempre que eu demonstro paciência, não é sempre que eu tenho amabilidade, e muito menos sempre que eu tenho domínio próprio. Algumas horas a gente coloca um sorriso no rosto, né? Mas por dentro você está assim. Por dentro. Para de conversar, menino, você está me atrapalhando. Você está me atrapalhando. Mas às vezes a gente deixa extrapolar a nossa falta de domínio próprio e a gente fala mais coisas do que a gente queria falar. A gente fala mais alto do que a gente queria falar. A gente fala palavras diferentes das palavras que a gente queria falar. A gente faz tudo diferente do modo como a gente queria fazer. E Deus vem e te dá um balanção. E você cai em si. Oh, Senhor, mas o que eu fiz? E ele fala, eu sou o Deus que continua perdoando quem chega diante de mim e abre o seu coração, derrama o seu coração e confessa as suas culpas. Porque quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu sou falho nisso aqui. Talvez um dos homens que foi mais falho em toda a história. Quando você lê, você pensa, como que um cidadão desse sobreviveu? A não ser pela misericórdia de Deus. Eu falo do rei Davi. Se você olhar pelos lados negativos da história de Davi, a gente gosta de olhar Davi pelos lados positivos da história dele. Se você olhar pelos lados negativos, é um sujeito que eu jamais queria perto da minha esposa. É um sujeito que eu jamais queria morar perto da casa dele. É um sujeito que eu jamais queria ser alguém considerado como inimigo dele, porque é alguém que teve um projeto, teve um pensamento, ficou empolgado, desenhou, falou, o povo não é justo, a palavra de Davi, não é justo que eu more em um palácio bem feito, com ouro, e a casa de Deus seja uma tenda, uma cabana. Eu vou construir uma coisa para Deus. Davi tem todo um projeto, toda uma história, todo bonitão. Talvez ele andava até naquele canudo de projeto debaixo do braço, para baixo e para cima. E Deus fala com ele, ei, Davizinho, você vai construir isso aí não. Seu filho vai construir. E diz para ele por quê? As suas mãos derramaram muito sangue. As suas mãos derramaram muito sangue. Muito sangue. Numa ocasião em especial, o sogro de Davi, que era rei, Saul, Davi está ali na expectativa. Saul já tinha prometido para ele que quando ele matou o gigante, as promessas de Saul é o seguinte, é muita riqueza e casar com a minha filha. E Davi não conquistou nenhuma das duas coisas, nem casou com a filha, nem teve as riquezas. E o tempo foi passando e Saul foi enrolando Davi e falou, não, para você casar com a minha filha, você vai ter que matar um monte de inimigos, me mate 100 inimigos. E Davi volta com o dobro. Você tem que mostrar a prova de que matou os inimigos. Hoje, quando você... Eu espero que ninguém vai contratar um matador aqui, não. Mas alguém contrata um matador, traz um pedacinho da orelha dizendo que matou. Davi trouxe os órgãos sexuais do dobro de homens que Saul tinha pedido. Davi, você não vai construir esse templo. Você derramou muito sangue. Contudo, Deus fala a respeito de Davi. Um homem segundo o meu coração. Esse traste, cafajeste, adúltero,
trapaceiro, assassino. Dos mandamentos que se pode fazer, Davi quebrou todos eles em menos de poucos minutos. De todos eles. Todos eles. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que sabia chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu fiz tudo isso aí mesmo, mas eu me arrependo. Eu me arrependo. O nosso problema é que muitas vezes a gente acha que a gente é bonzinho. Mas para viver essas beatitudes e experimentar de fato a felicidade real, ser alguém de acordo do modelo do coração de Deus, a gente vai ter que aprender a viver uma vida que é orientada pelo Espírito Santo de Deus. E a coisa boa, sabe o que é? Que se você tem Jesus na sua vida, você já tem esse Espírito dentro de você. Não foi você que colocou, foi Deus. Aleluia. Se você não tem, você precisa dele. Se você não tem, você precisa dele. Se você já tem o Espírito de Deus na sua vida, vale a pena perguntar: por que situações parecidas com essas ainda roubam a minha paz? Não só ter o Espírito de Deus na sua vida, mas deixar com que Ele haja na sua vida. É o que vai trazer essa felicidade para você. Porque você já está no lugar certo. Você já está no lugar certo. Mas você precisa deixar Deus agir na sua vida. Você precisa deixar Deus agir na sua vida. Essas são as palavras de Deus para mim, queridos. Para mim. Se elas serviram para você, você precisa deixar Deus agir na sua vida. Ele já está dentro de você, esperando que você o deixe trabalhar. Os modos de Deus não são os nossos. Os caminhos de Deus não são os nossos. Isaías capítulo 55, verso 9, o profeta diz o seguinte, palavras de Deus através de Isaías: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus quer te levar para um lugar mais alto. Deus quer te levar para um lugar em que de fato você vai experimentar alegria, felicidade por completo. Mas você vai precisar viver no modelo dele. Não no modelo humano, não no padrão humano, não sem o Espírito Santo de Deus, mas no modelo de Deus, no padrão mais alto que é o padrão de Deus, e moldado, guiado, orientado completamente pelo Espírito Santo de Deus. Você com Jesus já está no lugar certo. Só precisa de fato tomar posse das bênçãos de Deus, viver os planos de Deus e deixar que o Rei de Deus se estabeleça por completo na sua vida. Amém? Amém? Você está no lugar certo? Amém? Amém? Vamos ficar de pé.